Porque antes desse momento, antes dos 12 anos, eu já passava por questões muito sérias. Muito sérias. Por que o meu livro chama-se Eu Trans? Porque eu sou uma pessoa transgênero. O que a gente conhece como homem trans. Eu sei que vocês devem estar achando super estranho, né? Porque as pessoas falam muito de transexuais, as pessoas, quando falam de transexual, as pessoas lembram das travestis, as pessoas lembram das mulheres trans, que é uma nomenclatura nova também. Mas de homem trans quase ninguém sabe, quase ninguém conhece. Pois é, um prazer, eu sou um homem trans. Hoje, aos 53 anos, é assim que eu me identifico. Oficialmente, Jordan Lessa, gênero masculino. Mas lá atrás, na minha infância, eu sempre fui muito diferente dos meus coleguinhas. Pra vocês terem uma ideia, com 7 anos de idade, quando a minha mãe furou a minha orelha, que ela dizia que eu tinha que ter menos cara de homem. Né? E naquela época era assim, você passava um éter, botava uma rolha, afundava o brinco e estava posto. E a minha mãe fez isso um dia antes de eu ir para o colégio. No dia seguinte, quando eu estou indo para o colégio, subindo os degraus, um menininho do alto da escada olha para mim e fala assim: você sendo um menino, por que a tua mãe te colocou um brinco? E eu respondo para ele: não sei. Por que eu respondo isso para ele? Porque eu só fui começar a ter noção de que eu não era um menininho igual aos outros menininhos que eu conhecia, os meus amiguinhos, quando eu já tinha por volta de uns 9, 10 anos de idade. Porque criança é só criança. Criança na nossa época, que os mais velhos sabem muito bem, né, a gente não tinha a gama de informações que a gente tinha hoje, que a gente tem hoje, a gente não tinha os acessos que a gente tem hoje. Sexo era um tabu muito grande, não era falado dentro de casa, não era conversado com ninguém. Na escola, então, nem pensar. Né? E a gente se via assim, de short, sem camisa, brincando. Não tem seio, não tem pelo. A gente não olhava um dentro da calça do outro para ver o que tem, o que deixa de ter. Então, nós éramos todos iguais. Só criança. Mas eu me sentia diferente e eu me achava igual aos meus amiguinhos. Por isso é importante dizer, quando as pessoas falam que a criança trans não existe, isso é uma invenção. Criança trans existe sim. É porque a gente não conhece, não sabe lidar. Mas eu sou um exemplo disso. Bom, eu só tive esse reconhecimento quando a gente começa a entrar ali no período de pré-adolescência, próximo da puberdade, que o corpo começa a mudar, né? Que os hormônios começam a falar mais alto. E aí começa o cheiro do corpo da gente muda, né? A gente nessa fase de infância, pré-adolescência. E ali foi que eu comecei a perceber que eu não era um menino como os outros meninos que eu conhecia. Então eu vim passando a minha infância toda por essas questões muito sérias. Uma sensação de não pertencimento, uma sensação de lugar nenhum. Porque eu não me via como uma menina, como eram as minhas amiguinhas, eu não me via como um menino, como eram os meus amiguinhos. Né? Na escola, eu não tinha amiguinhos, porque eu era menina, e não tinha amiguinhas, porque eu parecia menino. Então foi uma infância muito solitária. Foi uma infância muito sozinho. Foi uma infância muito cheia de dúvidas. E que eu não tinha com quem conversar. E aí, aos 12 anos, no liminar do início, né, dessa fase de pré-adolescência, eu descubro dessa forma que eu era adotado. Enfim, minha mãe, depois dessa tentativa de surra, ela me manda dormir. E no dia seguinte, eu vou pro colégio. Né? Eu morava em Copacabana. Para quem não conhece, é um bairro de Zona Sul, um bairro nobre da cidade do Rio de Janeiro. Eu morava e estudava praticamente na mesma rua.
E eu vou pro colégio e chegando no colégio eu não consigo estudar, não consigo assistir aula. Claro, eu não tinha cabeça para isso, eu estava muito mal. Tive uma professora incrível na época que me levou para a sala dos professores, eu acho até que ela era psicóloga, mas pra gente ela era professora de inglês. E porque colégio público era muito bom também naquela época. E aí ela conversou muito comigo, tentou me acalmar, né? Ela viu algumas marcas, porque isso era constante. Às vezes estava fazendo um calor de 40 graus no Rio de Janeiro e eu estava indo para o colégio com blusa de manga comprida porque eu estava com o corpo lanhado de marca de chicotada. E essa professora já estava acostumada a cuidar de mim, a conversar comigo. E nesse dia não foi diferente, ela fez tudo isso. Só que eu não tinha mais cabeça. Eu estava completamente solto, sabe? Quando você está numa sensação de vácuo total. Imagine, faz esse exercício rapidinho para vocês terem uma ideia do que eu estou dizendo. Respira fundo, fecha os olhos e solta o corpo. Imagina que você está num espaço completamente escuro, aonde você não tem aonde se apoiar. Você não tem aonde colocar as mãos. Você não sente os teus pés no chão. Você não escuta som nenhum. Tá sentindo? Você tá sentindo a batida do teu coração? Você tá sentindo como a tua pulsação tá acelerando? Agora volta. Sai desse lugar. Começa a ver que tem uma luzinha lá no fundo. Sente de novo o teu pé no chão. Sente que você pode apoiar em alguma coisa. E volta. Fala sério. Não é uma sensação estranha? Pois é. Foi assim que eu me senti. Eu saí daquele colégio, depois de ter conversado com essa professora, sentindo a minha cabeça completamente oca. Sabe? Completamente solto, num vácuo. E aí, eu devo ter perdido a hora de voltar para casa, porque tinha a hora certinha, né? Eu levava 5 minutos da minha casa até o colégio, então eu tinha 5 minutos para ir, 5 minutos para voltar, e qualquer minuto a mais, se minha mãe não estivesse em casa, a pessoa que trabalhava lá em casa ligava para ela para dizer, ó, chegou atrasado, não chegou ainda. E nesse dia, isso aconteceu porque eu cheguei tarde, eu cheguei de noite. Eu fui pra praia, eu fui caminhar, meu colégio é em frente à praia. Eu fui pra praia, eu fui caminhar. Nesse dia, pela primeira vez, eu fumei maconha. Porque tinha um grupo assim na praia fumando maconha e eu fui experimentar. Nesse dia, eu acho que eu só não morri porque não era pra ser. Porque eu me lembro de estar sentado, olhando pro mar e me imaginando. Entrar naquela onda, e entrar naquela onda, e entrar naquela onda e ir embora. Porque eu perdi o chão, eu perdi a referência, eu perdi a família, eu perdi tudo que eu achava que eu tinha. E eu ainda não tinha me encontrado. Então foi muito duro, foi muito difícil sair dessa situação. E depois dessa situação vieram outras situações, desenrolaram outras situações que foram também muito sérias, que aqui é o que eu conto para vocês.